Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Aleluias. Vamos nos colocar de pés nesta noite. Reverência à palavra de Deus. Eu vou pregar nesta noite o salmo mais conhecido que a Bíblia nos traz. Quem sabe qual é o salmo mais conhecido? 23. Glória a Deus. Salmo do ano. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos ou em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre ou em longos dias. Podeis assentar, glorificando ao Senhor nesta noite. Meus queridos irmãos, esse Salmo 23, do pastor ao pastor, Davi, ele sabia muito bem o que ele estava expressando quando ele colocou o Senhor Deus como pastor da sua vida, porque ele sabia muito bem o que era ser pastor, a profissão de pastor. E ele inicia os salmos dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Qual o motivo que levou Davi a colocar a Deus como o pastor dele? Porque ele usou essa frase: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Para nós entendermos esta frase, primeiro nós temos que entender qual é a função de um pastor. E Davi sabia muito bem qual era a função de um pastor. E para nós entender um pouquinho a respeito da função de um pastor, primeiramente a função de um pastor é proteger as suas ovelhas. Davi também sabia muito bem disso. É tanto que ele chega a lutar com o leão, com o urso, ele luta pelas suas ovelhas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 15, nós vamos entender um pouquinho o que é o papel do pastor em proteger as suas ovelhas. A palavra do Senhor diz que o pastor, lá em Lucas 15, ele deixa as suas ovelhas no deserto, e ele vai em busca de uma que se afastou. Ele sente falta daquela ovelha. Ele sabe que alguém está faltando ali no seu aprisco, no seu rebanho, e ele, como um pastor verdadeiro, ele vai em busca daquela ovelha que está perdida. E quando Davi chega a dizer e clamar que Deus era o pastor dele, é porque Deus já tinha feito alguma coisa a favor da vida dele, para que ele chamasse Deus de pastor. E ele abre a boca com uma felicidade tão grande, parece que nós vemos Davi falando esta frase com alegria. Parece que nós fechamos os olhos e vemos Davi com alegria, com sua harpa, abrindo seus lábios e dizendo: o Senhor é o meu pastor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem me protegido e o Senhor tem me ajudado. Quem conhece a história de Davi, sabe o sofrimento de Davi, as perseguições que Davi teve. Davi já esteve quase à beira da morte, mas só que o pastor estava ali do lado de Davi. Então nós entendemos por que Davi chama Deus de meu pastor. E ele não paramos por aí.
Outra função do pastor, além de cuidar, é zelar das ovelhas. Lá em Lucas 15, para nós entendermos melhor, a parábola diz que o pastor encontra a ovelha, coloca nos seus ombros e vai alegre para casa. Volta para casa com a ovelhinha que estava perdida. Mas, meus irmãos, existe um processo entre você acolher, recolher a ovelha e até chegar em casa. Existe um processo até você pegar a ovelha que estava perdida, entrosá-la novamente aqui no rebanho que está aqui. E esse processo, só o pastor sabe fazer isto. O pastor encontra a ovelhinha lá jogada. Quem sabe a ovelhinha está cheia de carrapicho. A ovelhinha está magra, está suja. Quem sabe a ovelhinha está ferida, está doente. Como o pastor sabe zelar, ele vai pegar a ovelhinha, vai colocar no colo, vai tirar os carrapichos, ele vai curar as feridas da ovelhinha, ele vai tratar a ovelhinha para depois levar a ovelhinha para casa. Quando a ovelhinha chega em casa, ela já passou pelo zelo do pastor. E Deus cuidou de Davi. Se Davi abriu a boca para dizer que o Senhor era pastor dele, é porque Deus zelava de Davi. E se eu fosse perguntar aqui nesta noite, quantos têm a Deus como seu pastor? Levante a mão. Quantos têm a Deus como seu pastor? Ele também é meu pastor porque ele zela de mim. Aleluias. Ele me achou, ele tirou os carrapichos da minha vida, ele me limpou, ele me lavou, ele me deu um novo nome, ele me deu sandálias novas, colocou um anel nos meus dedos, e ele continua zelando de mim, aleluias. Então eu digo como Davi, o Senhor é o meu pastor, aleluias. Mas a função do pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ora, Davi estava ali nesses salmos, Davi estava profetizando, porque se Deus dá vida, se Deus é o pastor que dá vida pelas suas ovelhas, já estava apontando para o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, que haveria de dar a vida, aleluias. E Davi sabia muito bem disso, porque para salvar as suas ovelhinhas, ele enfrentava qualquer perigo. Ele não tinha medo de nada, ele enfrentava mesmo, porque o que Davi queria era cuidar das suas ovelhas. E ele olha para Deus, e o cuidado que Deus tem tão grande com ele pensa da seguinte forma, ele fala, o Senhor é o meu pastor, porque eu sei que se for preciso, Ele dá a sua vida por mim, aleluias, glória a Deus. E é por isso que nesta noite nós falamos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. João capítulo 10, versículo 11 vai dizer, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, aleluias. Está aí o pastor de Davi, está aí o nosso pastor. E se hoje nós estamos aqui, irmãos, sentados, vestidos, barriga cheia, em bem estado, em bem juízo, nome escrito no livro da vida, sabe por quê? Porque tem um pastor que zela por nós, aleluias. Não é porque nós somos melhores do que ninguém, não. Nós não estamos aqui porque somos o bambambam de Vicente Pires, não. É porque a graça do pastor nos alcançou, aleluias. Oh, glória a Deus, aleluias. Então nós entendemos por que Davi chama o Senhor de pastor. E continua o salmo e ele vai dizer, e nada me faltará. Vamos entender esta frase? E nada me faltará. O que Davi estava querendo dizer com isso? E nada me faltará. Davi estava colocando a sua confiança no pastor. Quando ele abre a boca e fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele estava simplesmente colocando a sua total confiança em Deus. Aleluias.
E nós podemos dizer, irmãos, como Davi, e precisamos dizer como Davi: independente da situação, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Independente do que nós estivermos passando, independente da crise, independente da crise financeira, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aleluias! Se eu fosse perguntar aqui nesta noite, quantos tomaram café pela manhã? Quantos tomaram café pela manhã? Quantos almoçaram? Quantos jantaram? Quantos têm certeza que durante um mês e um ano inteiro não vai faltar alimento na sua despensa, porque o Senhor é o seu pastor? Aleluias! Não há motivo, irmão, para desespero. Não há motivo, irmão, para estresse. Não há motivo para angústia, porque como diz o salmista Davi, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Salmo de número 40, versículo 4, ele vai dizer, o próprio Davi, ele vai dizer para nós: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Olha que conselho. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Mas o que ele estava querendo dizer ainda com essa frase, nada me faltará? Davi estava declarando que o pastor é o Jeová Jireh. Aleluias! Ele estava dizendo, ele é meu pastor, porque ele é o meu Jeová Jireh. Aleluia! Jeová Jireh é aquele que provê, é aquele, meus irmãos, que haja o que houver, ele está mandando o maná do céu. Haja o que houver, ele está abrindo as portas para nós, aleluia. E nesta noite eu quero profetizar na tua vida, aleluia. O nosso pastor, ele é Jeová Jireh na tua vida. Nada vai faltar na tua casa, nada vai faltar na tua vida, porque o Jeová Jireh é o nosso pastor também, aleluias. Ele estava querendo dizer com essa frase também, nada me faltará. Ele estava colocando o seu futuro nas mãos de Deus. Quando ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele estava simplesmente colocando todo o futuro dele nas mãos de Deus. Você tem fé para isso, irmãos? Para colocar o seu futuro nas mãos de Deus? Nas mãos daquele que conhece o amanhã? Você tem fé para colocar o seu futuro nas mãos daquele que tem a chave que abre e ninguém fecha? Daquele que é dono do ouro e da prata? Daquele, aleluia, que é o médico dos médicos? Daquele, aleluia, que é o advogado dos advogados e senhor dos senhores? Você tem coragem de colocar a tua mão, o teu futuro nas mãos do nosso pastor? Quando Davi falou, ele nada me faltará, ele estava dizendo isto, que o futuro dele estava nas mãos de Deus. Irmãos, então se o nosso futuro está nas mãos de Deus, não se preocupe que nada vai faltar. Se o teu futuro está nas mãos de Deus, pode ter certeza que você vai passar sim no concurso. Se o futuro está na mão de Deus, pode ter certeza que você vai adquirir a tua casa própria. Se o seu futuro está na mão de Deus, pode ter certeza que você vai vencer, aleluia. Você vai vencer, aleluia, porque está na mão do Jeová Jireh, aleluias. Oh, glória a Deus, esse é o Senhor. Davi, ele disse também, quando ele estava dizendo, nada me faltará, ele estava simplesmente dizendo que tinha fé o suficiente para alcançar o impossível de Deus. Aleluias. Se ele é o meu pastor, eu tenho fé que eu vou alcançar o impossível de Deus na minha vida. Nada irá me faltar, porque eu vou alcançar aquilo que eu quero. Os meus sonhos, os meus projetos, a minha vida está nas mãos de Deus, e eu vou alcançar, aleluia, eu vou alcançar o impossível de Deus. Davi tinha fé para alcançar o impossível de Deus. E eu te pergunto nesta noite, você tem fé para alcançar o impossível de Deus? Aleluias. Olha só no Salmo 34, versículo de número 6. Davi vai dizer, clamou o aflito ao Senhor, e o Senhor o livrou de toda tribulação.
O salmista Davi, quando escreveu o Salmo de número 34, verso 6, era ele estava se referindo a respeito da vida dele. Meus amados irmãos, na hora da tribulação, Deus estava presente, o pastor estava com ele, aleluias. Oh, glória a Deus. Então Davi tinha fé o suficiente, e nós sabemos da história quem foi Davi, aleluia, o patamar que é Davi que chegou. Davi era simplesmente um pastorzinho de ovelha lá no campo. Daqui a pouco nós vemos Davi sendo rei em um castelo, rei de uma nação. Hoje nós conhecemos Davi, um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque o futuro de Davi estava nas mãos de Deus, e Davi alcançou o impossível de Deus. E eu quero lhe dizer que nesta noite, coloque o teu futuro nas mãos de Deus. O que Deus tem para você é grande, não é pequeno não. O que o Senhor vai fazer na tua vida, aleluia, muitos ouvirão, tinirão os ouvidos, muitos ouvirão e verão, e darão glória a Deus, porque maior é aquele que está conosco, o nosso pastor, e nada nos faltará, aleluias. E ele continua o salmo dizendo: ele me faz repousar em verdes pasto. O que Davi também estava querendo dizer com esta frase? Ele me faz repousar, descansar, deitar em verdes pasto. Davi estava vivendo, ele estava simplesmente dizendo para nós que ele estava vivendo o melhor de Deus, aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Davi estava vivendo o melhor de Deus, porque Davi agora estava dizendo que ele iria repousar em verdes pasto, em lugar de fartura, em lugar de abundância. É vida boa, meus irmãos. É vida maravilhosa. Davi estava vivendo o melhor de Deus. Irmãos, quantas pessoas precisando viver o melhor de Deus? Quantas pessoas precisando viver o melhor de Deus na sua família? Quantas pessoas precisando viver o melhor de Deus na sua vida financeira? Quantas pessoas precisando viver o melhor de Deus na sua saúde, aleluia. Mas eu quero lhe dizer que o Senhor de Davi, o pastor do Davi, está aqui nesta noite, aleluia. E ele, aleluia, ele é o melhor para a nossa vida, aleluias. Precisamos aprender a viver o melhor de Deus. Precisamos, e Davi estava dizendo isso, que ele estava vivendo o melhor de Deus. Ele estava dizendo, também estava querendo dizer com esta frase, quando ele fala, ele me faz repousar em verdes pasto, ele estava dizendo, independente da situação, Davi tinha fartura. Ei, meus amados irmãos, isto é forte. Independente da situação, Davi estava vivendo agora o melhor de Deus. Davi estava vivendo a fartura. Davi também estava querendo dizer, meus amados irmãos, que na presença do Senhor sempre haverá descanso, aleluias. Sempre haverá descanso. Ora, Davi sabia o que era conduzir as ovelhas, levar para o lugar de descanso. E ele estava se sentindo pastoreado por Deus, e Deus estava levando Davi para o lugar de descanso. Davi estava descansando nos braços do Senhor. E ele continua dizendo, leva-me para junto das águas tranquilas. Ovelha, para beber água, ela precisa de água tranquila. Ovelha não vai beber água em uma cachoeira, em correntes agitadas. Aliás, eu nunca vi ovelha nadar, não sei nem se ovelha nada. Ovelha precisa de tranquilidade. E o pastor sabe conduzir a ovelha para o lugar de tranquilidade. Davi sabia o que era pegar o rebanho e levar às águas tranquilas. Agora, de repente, Davi se sente pastoreado, e ele sente que Deus está levando ele às águas tranquilas. O que Davi está querendo dizer com essa frase? Leva-me para junto das águas tranquilas. Davi mostra que o pastor está no comando da sua vida. Simplesmente Davi está dizendo, quem está no comando da minha vida é Deus. É Deus que vai me levar às águas tranquilas. É Deus que vai me levar a pasto verdejante. É Ele que está comigo, é Ele que está me guiando. Simplesmente ele estava dizendo isto, o pastor está no comando da minha vida. João 10, versículo 4, o pastor vai adiante das ovelhas e elas o seguem. Elas o seguem por quê?
Porque ela ouve a voz do pastor, conhece a voz do pastor e segue o pastor. Meus amados irmãos, nós estamos precisando ouvir a voz do pastor. Nós queremos beber em lugar tranquilo. Nós não queremos águas agitadas na nossa vida. Mas muitas das vezes nós não damos ouvido à voz do pastor. E a Bíblia está dizendo aqui, João 10, que o pastor tira elas para fora, chama, e elas o seguem. Ele vai adiante. Aleluias. Por quê? Porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E Davi estava dizendo isso aí, demonstrando que o pastor está no controle da vida dele. Ele estava dizendo também com essa frase: leva-me para junto das águas tranquilas. Ele estava querendo dizer, o pastor tem o melhor lugar para a ovelha matar a sua sede. Quando ele fala, me leva às águas tranquilas, ele estava dizendo, o meu pastor sabe aonde me levar para eu beber em águas tranquilas. Aleluias. Ei, meus amados irmãos, quantas pessoas bebendo em lugares terríveis, lugares de águas agitadas, quantas pessoas até mesmo morrendo afogado, porque estão bebendo, procurando Deus em lugares aonde não há fonte de vida. Quantas pessoas precisando melhorar de vida, viver o melhor de Deus, mas só que aonde a fonte, aonde ela está bebendo, não é o melhor lugar, aleluias. Aonde ele está tentando beber não é o melhor lugar, não é para lá que o pastor está te chamando, não é para lá que o pastor quer te levar, o pastor quer te levar para aqui, para a palavra de Deus, para a fonte da água viva, aleluias. Lembra do que Jesus falou para a mulher samaritana? Ah, mulher, se tu soubesse quem era eu, você me pediria água viva, e eu te daria água viva, que vai jorrar alegria de dentro do teu coração, aleluia. A fonte que eu estou falando nesta noite, é a fonte chamada Jesus, aleluias. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, aleluias. Oh, glória a Deus, aleluias. O pastor sabe aonde levar as ovelhas. Davi estava querendo dizer também com essa frase, leva-me para junto das águas tranquilas. Quer dizer o seguinte, que águas tranquilas fala de bênçãos alcançadas. Ele estava dizendo, ei, eu alcancei bênção, eu estou bebendo em águas tranquilas, aleluias, eu estou em pasto verdejante, eu estou vivendo uma vida de rei. Sabe por quê? Porque o Senhor é o meu pastor, aleluias. E eu vou fazer uma pergunta nesta noite, e eu tenho certeza que não vai ficar uma mão abaixada. Quantos irmãos já receberam bênção, ou estão sendo abençoados por Deus? Aleluias. Só de você ter levantado hoje pela manhã, já foi bênção de Deus, aleluias. E ele continua o salmo, refrigera a minha alma. Aí ele entra agora no espiritual, Davi entra agora no espiritual. O que ele estava querendo dizer, refrigera a minha alma. E eu vou dizer alguns elementos para refrigério da alma, alguns elementos para o refrigério da nossa alma. Primeiramente, chama-se perdão de Deus ao homem, e perdão do homem para com o próximo. Davi estava dizendo, o Senhor refrigera a minha alma. Davi, ele sabe muito bem o que é ser perdoado por Deus. Quem não se lembra lá do Salmo de número 51? Davi estava arrasado por causa do seu pecado. E Davi conhecia o Senhor. A Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Não é porque Davi foi um homem bonzinho, não porque Davi cometeu coisas horrendas, mas é porque Davi cometia os pecados, mas ele se arrependia do fundo da alma. Davi rasgava o seu coração na presença de Deus, e
Deus perdoava Davi, aleluia. Por isso que ele diz que o Senhor, o meu pastor, refrigera a minha alma. Meus irmãos, quantas pessoas atribuladas, almas angustiadas, almas sofridas, almas doentes, precisando de refrigério de Deus. Mas eu quero lhe dizer que nesta noite o pastor da ovelha está aqui, aleluia, para refrigerar a nossa alma. Não importa o pecado que nós cometemos, se nós chegarmos na presença dele, dobrarmos o nosso joelho, rasgar o nosso coração, diz a palavra de Deus que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, aleluias. Perdão do homem para com o homem. Irmãos, para ter refrigério na alma, é preciso haver perdão entre eu, entre você. Quantas pessoas vivendo angustiadas, quantas pessoas doentes da alma, porque não há perdão. Ele não perdoa o pai não perdeu o filho, está brigado com a mãe, tantos anos sem falar com o pai, tantos anos sem falar com o irmão, de mal com o amigo, de mal no trabalho, de mal no colégio, é cheio de inimizade, coração rancoroso, coração amargurado. Eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, joga isto fora, lança de dentro de você o perdão, aleluia. Perdoa quem te ofendeu, aceite o perdão também e vá ser feliz e sinta o refrigério de Deus na tua vida, aleluias. Quantas pessoas angustiadas, coração angustiado, precisando de refrigério, mas nesta noite, o Senhor, o nosso pastor, está aqui para refrigerar a tua alma. Quem sabe você entrou aqui nesta noite angustiado, porque alguém te feriu, alguém falou uma palavra que te entristeceu. Em nome de Jesus, não deixe essa raposinha criar no teu coração não. Em nome de Jesus, abra o teu coração, dê perdão, perdoe, viva uma vida diferente e alegre na presença de Deus. Você pode dar um glória a Deus aí bem forte, aleluias. Oh, glória a Deus. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, aleluias, ela é tão maravilhosa. Refrigerar a minha alma. Davi estava querendo dizer com essa frase também, que é preciso para ter a alma refrigerada. Para ter alma refrigerada, esse segundo elemento, que se chama transformação. Transformação. E Davi sabia muito bem o que era ser transformado pelo pastor. É por isso que ele está dizendo, ele refrigera, o meu pastor refrigera a minha alma. Porque Davi tinha a alma e tinha a vida transformadas. Ei, irmãos, não basta simplesmente ser crente. Não basta simplesmente pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e vir para a igreja. Não basta simplesmente chegar aqui e ficar cantando e louvando, não. Tem que ter vida transformada. E quem transforma a vida é o pastor. Quem transforma a vida é o Espírito Santo de Deus, aleluias. Eu quero lhe dizer por uma coisa, não vai para o céu crente, vai para o céu crente com a vida transformada e lavada no sangue de Jesus Cristo. Oh, aleluias. Terceira coisa, terceiro processo, terceiro elemento para refrigério da alma, se chama paz, se chama paz. Ô irmãos, paz é o que muita gente está precisando, paz é o que o mundo está precisando, paz é o que as pessoas estão precisando. Como ter alma refrigerada se a pessoa não tem paz? Como? A palavra de Deus diz em 1 Pedro 3:11, busque a paz e segue. Quer ter alma refrigerada? Quer ter alívio na alma? Você precisa ter paz. O que te está causando falta de paz? O que te está causando angústia? Por que você não tem paz para deitar e dormir o seu sono? O que está tirando a tua paz? A palavra de Deus, busque, corra atrás da paz, lute para ter paz, lute para ter paz dentro da sua casa, lute para ter paz na sua família, na sua vida conjugal, no seu trabalho.
na rua, na sua vizinhança. Busque a paz, para que você possa ter um coração aquietado, um coração tranquilo, aleluias. Mas o salmista continua ainda, ele vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Com esta frase, simplesmente, Davi coloca o pastor maior que o vale da morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque o pastor está comigo. Davi estava expressando aqui que o pastor é maior do que o vale da morte. Quantos de nós temos passado pelo vale da morte? Eu não sei se você já passou pelo vale da morte. Eu já passei pelo vale da morte. Eu, quando criança, fui atropelado 3 vezes. Fui vítima de afogamento 4 vezes. Primeira vez que eu fui vítima de afogamento, naquela época era cisterna. Aí minha mãe enchia o tamborzão de água. E depois tinha que ir lá buscar. A gente era petitiquinho. Quando o tambor dava por um meio, a gente subia num banquinho e virava para pegar o caldeirão de água. Quando eu virei para pegar o caldeirão de água, eu virei de perna. E eu estou demorando voltar com água para minha mãe. Minha mãe disse que saiu correndo, chegou lá, estava só as perninhas batendo. Eu já fui livre da morte, já passei pelo vale da morte várias vezes, mas só que Deus tinha um projeto na minha vida. Deus já estava me vendo eu pregando aqui em Vicente Pires hoje. Como eu estaria pregando a palavra de Deus se eu tivesse morrido ali naquele vale da morte? Então passamos por vale da morte, passamos por dificuldade, passamos sim, mas só que eu quero lhe dizer uma coisa: aonde nós passarmos, o pastor estará conosco, aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o pastor está conosco, aleluias. Davi não coloca o vale, Davi não fica choramingando, Davi não fica dizendo, choramingando, Davi não quer saber disso. Davi, ele vai dizer: eu passo pelo vale da morte porque o pastor é comigo, aleluias. O mal nosso é isso, irmãos, é que quando o problema bate na nossa porta, nós colocamos ele grande e esquecemos de Deus. Colocamos o Deus menor do que o problema, mas o nosso Deus, ele é grande. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi não aceita viver no vale da morte. Ele não aceita viver no vale da morte. Ele não aceita viver naquela vida. Eu não estou aqui nesta noite pregando o determinismo. Não estou pregando isso. Mas eu estou dizendo para você: você não pode aceitar viver a vida que você está vivendo. Você precisa de um milagre. Então corra atrás do milagre. Busque o milagre. Clame pelo milagre. Entre em campanha. Se envolva na palavra de Deus. Se envolva nos cultos. Se envolva. Porque o Senhor tem promessa para nós. Davi não aceitou morrer no vale da morte. Ele dizia: eu passo pelo vale da morte, mas eu vou sair daqui, porque o Senhor é o meu pastor, aleluia. E é isso que eu estou conclamando os irmãos a dizer nesta noite. Podemos passar, mas Ele é conosco, que nós seremos vencedores, em nome de Jesus, aleluias. E ele continua o salmo: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Isso é forte. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Irmãos, Davi está querendo dizer uma coisa para nós: enquanto estão lutando contra mim, enquanto estão me perseguindo, enquanto estão tramando o meu mal, o meu pastor está preparando a mesa e o banquete. Eu vou repetir, você não entendeu? Enquanto estão tramando contra você, enquanto estão te perseguindo, enquanto estão torcendo contra você, o teu pastor está preparando a mesa farta para você, aleluias. Esse é o nosso pastor, é esse que nós servimos. O mesmo pastor do irmão Davi é o nosso pastor, aleluias.
Oh, glória a Deus, aleluia. Eu amo este pastor, meus amados irmãos. Eu amo de paixão esse pastor. Eu amo esse pastor, aleluia, porque ele é maravilhoso na minha vida, e eu tenho certeza que é maravilhoso na tua vida também, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Prepara-me uma mesa na presença do meu inimigo. Ele estava dizendo para nós: o pastor sabe preparar a mesa, aleluia. Ele está querendo dizer para nós: olha, o pastor sabe preparar a mesa. Ele sabe o que está faltando na sua mesa. Se tem uma pessoa que é perito em preparar a mesa de bênção, é ele. Pastor Ricardo não sabe preparar a bênção, ele é nosso pastor, nosso bispo, mas quem prepara a bênção, a mesa farta, é Deus. Pastor, ora. Pastor Silvio também ora. Nós pastores oramos pela tua bênção, mas quem vai preparar a mesa para você vai ser Ele. Neste momento, aleluia, levante a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Neste momento o Senhor, os anjos do Senhor estão preparando a mesa para você. Amanhã pode ser um dia diferente na tua vida, aleluia, porque o pastor nesta noite, aleluia, está trabalhando ao teu favor. Oh, aleluias. Irmãos, como é maravilhoso uma mesa preparada. A minha esposa, ela prepara umas mesas, meus irmãos. Verdade, né, pastor? Ela prepara umas mesas. Eu trabalho em casa mesmo, a minha marcenaria em casa. Às vezes eu estou trabalhando, aí a minha esposa, vem lanchar. Aí eu saio lá, todo cheio de poeira. Quando eu entro lá na sala, irmãos, que mesa. E ela faz aquela coisa chique, põe aqueles suplá, aquelas coisas chique, irmãos, aqueles guardanapo. E eu chego lá, irmãos, igual um filho do rei, cheio de poeira lá, e sento lá. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que Deus sabe preparar a tua mesa. A mesa que Ele vai preparar para você, irmãos, as pessoas vão cair o queixo. As pessoas vão até duvidar, mas você não está nem aí. Você vai dizer: quem preparou para mim foi o meu pastor, aleluia. Foi o pastor do irmão Davi que preparou para mim, aleluia. Ei, receba de Deus nesta noite, receba de Deus nesta noite. Eu profetizo as portas se abrindo sobre a tua vida. Eu profetizo, aleluia, as portas se abrindo no teu lar. Eu profetizo que você vai passar sim. Eu profetizo que você vai ganhar sim. Eu profetizo que você vai ser alguém sim, porque Ele é o teu pastor, aleluias. Oh, rica pachopalabastérias, aleluias. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Irmão, sabe o que o irmão Davi estava querendo dizer aqui para nós? Que a última palavra é do pastor, aleluias. Ele estava querendo dizer que a última palavra é do pastor. E qual é a última palavra do pastor? É esta. Receba nesta noite, levanta a mão que eu vou profetizar. A última palavra do pastor é esta: vai ter mesa farta assim na tua vida. A última palavra é essa, receba. Vai ter mesa farta na tua vida em nome de Jesus. Vai ter mesa farta, vai ter mesa preparada na tua vida em nome de Jesus. Oh, aleluias. E ele entra no espiritual de novo. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele volta para o espiritual. Unge a minha cabeça com óleo. Óleo fala do Espírito Santo. Meus irmãos, Davi agora terminou de dizer que estava em vez de espaço, bebendo em água tranquila. A vida dele estava uma maravilha, pastor Silvio, mas ainda precisava de uma coisa: precisava a presença do Espírito Santo de Deus. Porque adianta ter fartura, o que adianta ter tudo nesta vida e não ter a presença do Espírito Santo de Deus? Mas ele está dizendo para nós: olha, o pastor ungiu a minha cabeça com óleo. Meus amados irmãos, você pode ter tudo, mas se não tiver a presença do Espírito Santo de Deus, nós somos os mais miseráveis desta terra.
O olho fala da presença do Espírito Santo de Deus. Precisamos de bênção, precisamos, mas precisamos da presença do Espírito Santo de Deus. Eu vou te dar um segundo para você declarar uma frase de amor ao Espírito Santo. Diga a Ele: Espírito Santo de Deus, eu te amo. Eu não vivo sem você, sem o Senhor na minha vida. Aleluias. E o meu cálice transborda. Cálice fala de alegria. Ele está dizendo aqui: o Senhor é o meu pastor, porque Ele me deu tudo, me deu o Espírito Santo, e o meu cálice transborda, ou seja, agora eu tenho a alegria. O meu cálice está transbordando, eu tenho alegria. Irmão, quantas pessoas infelizes, tem riquezas, muito dinheiro no banco, casas boas, muitos carros, mas não tem felicidade. Não tem Espírito Santo, não tem felicidade, não tem cálice transbordante. Ei, irmãos, nesta noite, se você entrou aqui com o coração amargurado, triste, eu quero lhe dizer: o pastor de Davi, aquele que dá alegria, ele vai inundar o teu coração de alegria. Receba a alegria de Deus. Seja um crente alegre, seja um homem alegre, seja um trabalhador alegre, seja um estudante alegre, seja um homem ou uma mulher alegre, em nome de Jesus, aleluias. E para encerrar, certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Oh, como ele fecha esse salmo maravilhoso, de uma forma maravilhosa. Davi estava querendo dizer com esta frase: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele estava querendo dizer, ele estava declarando que enquanto vida ele tivesse, estaria desfrutando a bondade e os cuidados do pastor, aleluias. Eu não sei quantos anos, Davi morreu farto de velhice. Eu não sei quantos anos eu vou viver, nem quantos anos você vai viver, não importa quantos anos nós vamos viver. O importante é que enquanto nós vivemos, nós estejamos sendo cuidados pelo pastor, aleluia. Nós estejamos debaixo das mãos protetoras de Deus, nós estejamos sendo guiados por Ele, aleluia. Guiados e levados por Ele, aleluia.